Salve, família tricolor, vamos começar o vídeo de hoje. Pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e comentar pra estar me ajudando aí a bater uma meta de 200 inscritos até o final desse mês de março. Ó, o vídeo de hoje vai estar muito informativo, vou trazer bastante informações que, ao meu ver, são informações boas, né? E eu acredito que vocês também vão gostar. São informações que mudam o São Paulo de patamar. O São Paulo vai voltar a ser o gigante que ele sempre foi, né? Que, querendo ou não, acabou deixando um pouco de ser gigante pelo simples fato de uma má gestão, né, das diretorias passadas. Vamos começar falando da Superbet. O São Paulo fechou um negócio com a Superbet, onde teve reajuste de valores e os reajustes de valores podem chegar em até 140 milhões anuais. Em questão de patrocínio, né, de patrocínio master, o São Paulo não é o clube que mais recebe, mas a gente começa a receber um patrocínio interessante, né, pro peso do clube que a gente tem. Então seria 140 milhões anuais, né, aparentemente. E até o final do contrato, os valores podem chegar em até 1 bilhão. Tá falando agora do Ferreirinha. O Ferreirinha, ele tem um dos piores números de finalização no elenco do São Paulo. Ele é um dos jogadores que, ao meu ver, quando ele entra, ele cria bastante, né? Ele tenta criar jogadas, mas ele tem um erro na tomada de decisão. Quando ele chega ali no ataque, ele tem a opção de dar o passe ou de chutar. Normalmente, a opção do passe é melhor do que a opção de chute. E o que ele faz? Ele chuta, não passa. Então, eu acredito que isso acaba acarretando para ele ter esse pior número aí, né, em finalizações no elenco do São Paulo. Só que o que me vem a pensar, o Ferreirinha, quando ele chegou no São Paulo, ele mostrou muito potencial. Ele foi um ponta muito bom quando ele chegou. Só que depois que ele lesionou, ele não conseguiu mais jogar do jeito que ele estava jogando, né? Ali com o Carpini, estava jogando muito bem. Só que, será que o Ferreira tá jogando mal? Tem alguma coisa a ver com a posição que ele tá jogando? Porque ele entra de ponta, né? Ele vem do banco, entra de ponta, só que pra mim, o Ferreira, ele não é esse jogador que vem do banco. Ele tem que começar de titular pra ele render. Se ele vir de titular, ele rende. Se ele vir do banco, ele não rende, né? Essa é a realidade. E aí, eu tava pensando, tem muitos jogadores que não estão rendendo no São Paulo esse ano, né? Muitos jogadores bons que estavam rendendo alguns anos atrás não estão rendendo esse ano. E aí, será que pode ser por conta do Zubeldia ou não? Será que é alguma coisa que o Zubeldia tá montando ali, que tá fazendo os caras não render o futebol total, né? O futebol total que eles jogam dentro de campo? Será que não é isso? Será que o Zubeldia ele não encontrou uma tática ainda? Não sei se ele já encontrou uma tática, se ele não encontrou, mas pra mim o Zubeldia é um treinador muito perdido e pra mim o que leva os jogadores do São Paulo tá em má fase não é nem tanto a fase do jogador em si, e sim a fase do treinador que escala mal, né? O que vocês acham? Vocês acham que a queda de desempenho de grandes jogadores do elenco de São Paulo é por conta do desempenho deles mesmo ou é por conta do erro das estratégias do Zubeldia ali? Deixa nos comentários. Ó, tá falando agora também do Fidik. O Casares ele veio a público e falou um pouquinho do Fidik. Ele disse que esse Fidik que o São Paulo tem com o grupo da Galápagos, ele serve meio que para quitar as dívidas, mas não quitar as dívidas em geral, todas as dívidas do São Paulo. Ele serve somente para quitar as dívidas bancárias que o São Paulo tem. O São Paulo que é um clube que normalmente pega bastante empréstimo, né, no começo dos anos e acaba não conseguindo pagar e aí vai correndo juros, correndo juros, correndo juros. E esse FDIC com a Galápagos seria o quê?
A Galápagos faria os juros reduzir para o São Paulo conseguir pagar, né? Então, esse é o negócio do São Paulo com o FIDIC. Interessante, eu acho interessante sim, né? Tá reduzindo a quantia dos juros do banco para tá conseguindo fazer o pagamento das dívidas sem juros extremos assim e talvez podendo voltar o São Paulo a ter um patamar novamente, um patamar interessante, sem dívidas, né? Em questão de falando muito em questão de dívidas, o Casares também falou sobre a SAF. Ele disse que a SAF, né, ele acha uma coisa interessante, só que pro São Paulo, no momento, ele não acha interessante. Ele acha que ele pode negociar outros meios que não leve o São Paulo à SAF, mas leve o São Paulo à mudança de patamar. Eu acredito que o Casares está certo, né? Um dos meios que eu acho que ele está pensando é o próprio Evangelos Marinax, que fechou o Evangelos Marinax, né? E o São Paulo tem um pré-contrato assinado já, né? Ainda não foi anunciado nada em público, um contrato oficial, até porque o São Paulo e o Marinax conversam ainda sobre tempo de contrato, sobre os valores exatamente, como que vai funcionar essa parceria, mas já tem um pré-contrato. Então, ó, já falei de três meio que patrocínios que fariam o São Paulo mudar de patamar, né? Que tá entrando dinheiro, que é a Superbet. O FIDIC não é patrocínio, né? Mas seria uma forma de talvez quitar as dívidas. E o Evangelos Marinax também, né? Então seria três formas do São Paulo tá quitando as dívidas com injeções de dinheiro, né? Então vocês podem ver que aparentemente está cada vez mais perto do São Paulo mudar de patamar, voltar a ser o São Paulo que era há um tempo atrás, um São Paulo que ganhava bastante títulos e não tinha dívidas, né? E uma coisa interessante sobre o FIDIC é que o São Paulo ele tem um teto de gastos no ano, que eu esqueci de falar. Eu tô falando isso porque eu vou falar de jogadores e vai ser importante. O FIDIC tem um teto de gastos. O teto de gastos, se eu não me engano, são 300 milhões, né? Que o São Paulo pode gastar. Então o São Paulo não pode gastar mais que isso. Então se o São Paulo quer contratar um jogador que é um pouquinho mais caro, né? O São Paulo tem que repensar, tem que ver ali se dá, se não dá. Tem que ver ali tem que fazer uma pequena reunião com o FIDIC, com a Galápagos, para ver se pode contratar o jogador ou não. Só que o São Paulo, ele vem adotando uma forma diferente de contratação. Vamos pensar nas contratações que a gente contratou esse ano, né? De acordo com as posições. A gente estava precisando de lateral esquerdo. O Wendel veio de graça. Lateral direito, Cedric veio de graça. Enzo Dias não veio de graça, né? Mas veio uma troca aí com o Galopo. Então eu acredito que veio, entre aspas, de graça, né? A gente estava precisando de um meia. Chegou o Oscar, de graça. A gente estava precisando, sem ser esse ano, a gente estava precisando de um jogador ali que seria meia, ponta, veio o Lucas, de graça. Então, a gente vê que o São Paulo está contratando muitos jogadores de graça para não exceder o teto do FIDIC, mas o São Paulo ele contrata esses jogadores de graça que vêm da Europa e o São Paulo faz contratações pontuais, né? Ele contrata jogadores experientes, jogadores, né, muito bons, sem custos nenhum. E eu acredito que desse mercado, né? Desse mercado, o São Paulo foi um dos que melhores contratou no mercado, né? Com essas contratações que vieram todas de graça, o São Paulo só acertou o salário. E então, falando sobre isso, eu gostaria de falar do Thiago Mendes. O Thiago Mendes que ele teria um acordo com o São Paulo, nada assinado até então, só que o contrato dele com o Al Rayyan acaba daqui a
3 meses, né? No meio do ano, exatamente daqui a 3 meses. E esse contrato acabando, ele poderia assinar o pré-contrato com o São Paulo e vir de graça, que é o que o São Paulo está tentando fazer, e está conversando com o jogador por fora ali, sem o Al Rayyan se envolver. E aparentemente a gente pode ter o Thiago Mendes sim no São Paulo daqui a 3 meses, de graça. Seria um jogador muito interessante, né, de ver no São Paulo, já que o Paulo Maia lesionou e a gente tá meio que sem volante. Eu acredito que o Thiago Mendes ele tem qualidade para ser um dos melhores volantes do Brasil, mas eu não acho que ele seria um camisa 5. Eu acho que ele seria um segundo volante. Pela característica dele, eu enxergo mais ele jogando de segundo volante do que de volante, e o Alisson de primeiro volante. Já que o Alisson, quando ele entra de primeiro volante, pra mim ele joga muito. Não sei pra vocês. O Alisson, quando ele entra de primeiro volante, vocês acham que ele joga bastante ou não? Eu acho que ele joga muito de camisa 5, né? E aí o Thiago Mendes viria no meio do ano pra ser uma contratação de peso do São Paulo, mas viria de graça, né? Então você vê que o São Paulo faz contratações pontuais. Outro jogador que também viria de graça seria o Carlos Vinícius. Só que o Carlos Vinícius, ele é uma dúvida ainda no São Paulo. Por quê? O São Paulo fez uma sondagem nele, ele que atualmente atua pelo Fulham, da Inglaterra. O São Paulo estava analisando ali ele que perdeu um pouco de espaço, né? Mas ele também tem a mesma situação do Thiago Mendes, que é o contrato chegando ao final daqui a 3 meses no meio do ano. Então, o São Paulo, pensando em uma possível venda do Caleri, né? O São Paulo não quer vender o Caleri, mas dependendo da proposta que chegar, a gente possa vender. Pensando na possível venda do André Silva também. O André Silva que pode sair aí porque tem propostas de times da Itália, tem propostas de clubes da Alemanha. Então, o São Paulo pensando em talvez recuperar a grana investida no André Silva, né? Que foi acho que foi mais ou menos uns 20 milhões, né? Então o São Paulo pensando em estar recuperando essa grana, tá recuperando um pouco do caixa e tá vendendo o André Silva, o o Carlos Vinícius viria de graça, né, no meio do ano, e seria um ótimo substituto ali pro André Silva. E talvez em questão salarial seria parecido, só que em questão de qualidade de futebol, eu acredito que o Carlos Vinícius seria até um pouquinho melhor. Então, para vocês verem, o São Paulo, ele contrata, né? Ele busca contratar jogadores em final de contrato para não exceder o teto do FIDIC, e não excedendo o teto do FIDIC, tendo um jogador ali que viria para agregar muito no elenco e fazer o elenco cada vez ser mais competitivo, né? Então você vê que o São Paulo tá fazendo essas contratações pontuais, pensando exatamente em talvez uma redução de custos, né? E talvez uma venda no futuro. Não sei se venda no futuro, até porque os jogadores que estão vindo já estão um pouco mais velhos, mas talvez uma possível valorização do clube no futuro, né? É isso que eu vejo o São Paulo fazendo. E ó, um jogador da base aí, né? Um meia da base que, pra mim, quando ele entrou no São Paulo, ele era mais ou menos. Ele jogava mais ou menos, não era tão bom assim, mas jogava mais ou menos, que é o Pedro Vilhena. Ele estava emprestado na Ponte Preta, ele jogou 8 jogos na Ponte Preta, não rendeu nada lá, e a Ponte devolveu ele para o São Paulo, né? Ele foi devolvido ao São Paulo e aparentemente ele chegou aí, o Zubeldia fez alguns testes com ele, mas o Zubeldia não gostou muito dele, disse que não vai usar, e o São Paulo deve novamente emprestar o Pedro Vilhena, né? Mas será que o Zubeldia não poderia dar oportunidades? Já que o único meia reserva que a gente tem é o Rodriguinho e o Matheus Alves. E a gente também poderia ter o Pedro Vilhena para estar substituindo o Oscar. Só que dá pra ver que o Zubeldia ele não gosta muito de usar garotos da base, né? Porque a gente tem o Matheus Alves aí, que pra mim
Ele tem potencial para ser um dos maiores meias do Brasil, né? Destruindo a Europa, mas não é utilizado pelo Zubeldia. Você vê que quando ele foi para a base, no primeiro jogo, contra o Grêmio, saiu 5 gols, e dos 5 gols ele participou, né? Ele fez 5 participações em gols naquele jogo. Então, dá pra ver que o Zubeldia não gosta muito de usar ele, mas ele é um jogador excelente, né? Ele tem uma qualidade, ele tem uma visão de jogo, ele é um ótimo jogador, né? O que vocês acham do Matheus Alves e da possível saída novamente do Pedro Vinena, do possível empréstimo novamente do Pedro Vinena? Vocês acham que ele deveria ficar no São Paulo ou não? Deixa aí nos comentários. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta e valeu!